partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Muito boa noite a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Armando Cardamone pelo convite que ele me fez para estar aqui compartilhando um texto e uma reflexão da Palavra de Deus com todos vocês que têm assistido a esse programa na cidade de Biporã e onde o nosso sinal do canal 21 tem chegado. Na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 21 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. O povo que formei para mim, para que me desse louvor. Esse texto do profeta Isaías é, sem dúvida alguma, um texto impressionante que fala a respeito de uma faculdade que todos os seres humanos têm. Esse texto está falando a respeito da mente humana, que com todas as suas capacidades de armazenar aproximadamente 40 milhões de informações, sejam elas fotos, fatos, nomes, cores, sabores, números, essa mesma mente pode levar o ser humano a uma depressão. Isso acontece quando nós trazemos à nossa memória coisas desagradáveis, coisas que tiram o nosso sono, que tiram a nossa paz e tiram, em alguns momentos, o nosso apetite. E Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, Ele sabe como é prejudicial o ser humano viver fora do seu tempo. É por isso que o texto de Isaías que nós acabamos de ler diz, ou traz uma recomendação para se esquecer o passado e prestar atenção ao novo. Por quê? Porque Deus está realizando coisas novas. O movimento de Deus é sempre para frente. Enquanto algumas pessoas gostariam de ter uma memória assim espetacular, uma memória onde ela se lembrasse de fatos, feitos, lembrasse dos seus compromissos, Deus está nos recomendando aqui que alguns fatos da nossa vida realmente precisam ficar no passado. Esquecer, meu caro telespectador, é uma necessidade. A vida ela é como um quadro ou uma lousa que está sendo escrito a história. E para escrever uma nova história é preciso apagar a história anterior que foi escrita. Afinal de contas, se tudo ficasse na nossa cabeça para sempre, a nossa cabeça iria virar um depósito de entulho. E isso nos tornaria incapazes de focar em qualquer coisa e, com certeza, o nosso dia a dia seria um dia a dia muito atrapalhado. Pessoas que não esquecem, não comem direito, sofrem, dormem mal, vivem atormentadas. Para muitos, e eu sei que talvez seja essa a sua realidade que me assiste agora, o seu passado é como um fantasma. Por quê? Talvez você fez alguma coisa que não devia, talvez você já errou muito na sua vida até hoje e você não consegue se livrar do seu passado. O problema do passado é que ele não reconhece o lugar dele e ele insiste em estar sempre presente. A nossa mente constantemente vive nos empurrando para as agonias do passado, para aquilo que nos machucou. E com isso nós vamos amadurecendo petrificados, insensíveis. Vamos perdendo a possibilidade de crer, de esperar, de se empolgar e até mesmo de sonhar e de ver melhor e de profetizar bênçãos onde havia desgraça antes. Mas você que me assiste nesta noite, precisa entender que Deus, o Senhor Todo-Poderoso que criou você, que me criou, Deus quer que você seja feliz. E para você ser feliz, o seu passado tem que ficar no lugar dele. Deus, que é o ser que tem a melhor memória do universo, ele nos orienta em Isaías capítulo 43 a esquecer fatos do passado. Sabe por quê?
porque Deus é o primeiro a esquecer. Por exemplo, o seu pecado, o meu pecado, Deus se esquece. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17: não lembrarei mais de seus pecados, nem das suas maldades. Independente do que você tenha feito, ou cometido, ou realizado com a tua vida, Deus está dizendo aqui, Ele está disposto a perdoar os teus pecados, as tuas falhas, os teus erros, e te trazer para bem pertinho dEle. A Bíblia diz também, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 51, o seguinte: José é quem faz essa exclamação: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E talvez você tenha passado por alguns sofrimentos terríveis na sua vida e não consegue se desvencilhar dele. A recomendação de Deus é: esquece o teu sofrimento, aquilo que te causou dor, que te causou tristeza, aquilo que te fez chorar. Esquece essas coisas. A mesma Bíblia diz também no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, o seguinte: não tenha medo, pois você não ficará envergonhado. Não se assuste, é o que diz Deus, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Ou seja, Deus mostrando que o passado tem que ficar lá atrás. Isaías ainda continua dizendo no capítulo 65, versículo 16, o seguinte: qualquer pessoa na terra prometida que pediu uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, a fará em nome do Deus fiel. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Louvamos o Senhor por essa palavra. O que Deus está dizendo para você hoje é o seguinte: você tem que esquecer as desgraças do seu passado, as humilhações, as dores, as vergonhas, as tristezas e todo o sofrimento tem que ser lançado lá para trás, porque além de você esquecer, Deus está dizendo que Ele também vai se esquecer. É aquela palavra que Deus deu para o ladrão na cruz, e Jesus disse em Lucas 23, 43, para o ladrão que ele estaria com ele naquele mesmo instante, no paraíso. Jesus olha para o ladrão na cruz e no seu diálogo Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É como se Jesus estivesse dizendo para o ladrão: esquece os seus crimes, os roubos, o terror que você causou nas pessoas anteriormente, porque eu tenho uma vida nova para você. Caro telespectador, você não está sintonizado nesse canal agora por acaso, nesse programa por acaso. Deus te fez estar sintonizado nele. Sabe para quê? Porque Deus quer te dizer que não se vive para trás. Não é possível caminhar de costas, você precisa caminhar para frente, esquecer o seu passado. Não é coisa boa estar preso ao passado. Tinha um filme antigamente chamado De Volta para o Futuro. Nesse filme, o papel principal de um homem chamado Marty McFly, ele sai do ano de 1985 e ele vai parar na década de 50. E ele fica preso ao passado. E tudo que acontece com ele é tão significativo que ele quer voltar para o presente. Ele faz de tudo para sair do passado. E se nesta noite você está preso ao seu passado de dor, de sofrimento, a minha recomendação, não apenas minha, mas da palavra de Deus, é que você saia desse passado e venha viver no presente. Preso no passado, você não consegue viver o presente. E sem o presente é impossível você idealizar o futuro. E você não vai ter futuro nenhum. Se é uma recomendação que eu gostaria de deixar para você nessa noite, nesse programa, é o seguinte: esquecer é necessário e faz bem. É isso que você não pode esquecer jamais. Então, se Deus nos pede para esquecermos o nosso passado ruim, é sinal de que existe algo que nós precisamos lembrar. E o que é que nós precisamos lembrar? Você precisa lembrar aquilo que te dá esperança.
Você precisa se lembrar dos bons momentos que você viveu na vida. A Bíblia Sagrada em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Ou seja, nos momentos de dificuldade, nos momentos de destruição, de desânimo, de abatimento, a recomendação do profeta Jeremias é trazer à memória o que dá esperança. Lembrar-se do que Deus te recomenda para que você esteja lembrando. O que você precisa entender é que Deus não está louco com você. Deus é completamente louco por você. O amor que Ele sente por você é demais. O amor que Ele sente para você é inimaginável. Você precisa saber e se lembrar o que te dá esperança, como o profeta recomenda. Fazer compras no supermercado ou no shopping não gera esperança, é placebo. Comer de forma desenfreada ou deixar de comer, dormir até mais tarde, isso não são motivos de esperança para a nossa vida. A nossa esperança verdadeira não tem que ser coisas. A nossa esperança verdadeira tem que ser uma pessoa. A morte de Jesus, ou seja, trazer à nossa memória, à sua memória, meu telespectador, o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar para que pudéssemos hoje ter direito à vida eterna. Esquecer o passado e trazer à memória a morte de Jesus. Esquecer a maneira vazia de viver do seu passado. Porque vida sem Cristo é vida sem frutos, é vida sem alvos ou objetivos melhores. Quando você recebe Jesus como Salvador, você é transformado e a sua vida então começa a fazer sentido de verdade. O que é que você tem que se lembrar? Se lembrar que a desesperança é coisa antiga. Chega de frustrações, chega de amargura, de desamparo, chega de derrotas na sua vida. A esperança vence o desespero. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a esperança nossa. Reflita nisso nessa noite. Bendita e gloriosa esperança que nos vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que você deve trazer então à sua memória? Do que é que você tem que se lembrar? Você deve se lembrar que a morte espiritual é vencida. A mais terrível de todas as ameaças antigas, a separação definitiva de Deus, a tragédia irreparável de condenação eterna, Jesus venceu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E da mesma forma que Jesus venceu, nós também podemos vencer pela graça e pelo poder dele. Sabe o que é que você tem que trazer à sua memória? As lembranças das ajudas que Deus te deu no passado. O povo de Israel se lembrou do livramento da escravidão no Egito. E Deus orientou o povo a trazer à memória, celebrar todo ano a Páscoa. Trazer à memória aquilo que poderia dar esperança a eles. Você deve se lembrar não do seu passado ruim, mas se lembrar de quem Deus é. E isso tem que trazer esperança sobre a sua vida. O Deus que criou todo o universo. O Deus que chama cada estrela pelo nome. O Deus que conduz os movimentos de rotação e translação da terra. O Deus que está sentado no alto e sublime trono e tem a terra como estrada dos seus pés. Esse é Deus. Se lembre de quem é Deus. Talvez o teu sofrimento hoje é impossível para você, mas para Deus não é. Se lembre das bênçãos de Deus. É isso que Jeremias diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Deus não se cansou de perdoar, Deus não se cansou de amar, Deus não se cansou de intervir. Viva a sua vida com dignidade, sabendo de uma coisa, que Deus te dá esperança. Esquece as coisas ruins do seu passado. Traga à sua memória o que te dá esperança e foque no seu futuro. Independente de você recordar os fatos ruins ou bons, o passado não vai voltar. Então é melhor focar no futuro. Focar naquilo que você pretende para a sua vida de hoje em diante. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Você tem que focar no seu futuro, prosseguir para o alvo, planejar e vencer e encarar os desafios da vida sabendo que Deus está com você constantemente. Você tem que acreditar e confiar que é possível você ter um futuro promissor, um futuro melhor. É isso que realmente importa nas nossas vidas. Você deve bendizer a Deus. Salmo 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça dos benefícios de Deus. As coisas ruins da sua vida, esquece. O seu passado, as pessoas que te feriram, te machucaram, esquece. A sua dor, esquece. A sua vida tem que realmente valer a pena daqui para frente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com você, te ajudando, te sustentando, te conduzindo a cada dia. E você tem um futuro promissor para a honra e glória do nome de Deus. Deus te ama demais. Além do que você pensa, além do que você imagina. Que a graça dele esteja com você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.